Só que antes de nós falarmos sobre a prescrição, né, é importante que nós saibamos que o quanto essas variáveis, os lineares e o consumo de oxigênio estão associados com as provas de endurance, com as provas de corrida. E aí eu trago esse primeiro estudo, que foi publicado por uns colegas lá da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eles mostram que as provas de 5 quilômetros, elas estão em média cerca de 10% acima da velocidade linear anaeróbica, do segundo linear. As provas de 10 quilômetros, elas estão em média de 4 a 5% acima da velocidade do segundo linear. Isso para corredores amadores, tá? Vale destacar isso daqui. E aí, além disso, eles mostram que existe uma correlação entre as provas de 5 e 10, por exemplo, que são as principais que nós estamos tratando aqui, com algumas variáveis fisiológicas. Então, por exemplo, os 5 quilômetros têm uma associação importante com a intensidade associada ao VO2 máximo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quanto maior a minha intensidade de VO2 máximo, possivelmente melhora o meu tempo nos 5 km. Então, se eu melhorar a minha velocidade de VO2 máximo, eu, consequentemente, tenho uma chance muito grande de melhorar o meu tempo nos 5 km. E que o meu tempo nos 10 km tem uma associação importante com o segundo linear, que é o linear anaeróbico. Ou seja, se eu melhoro o meu segundo linear, né, o linear anaeróbico, existe uma chance de eu melhorar o meu desempenho nos 10 km. E aí um outro estudo que eu gosto bastante é esse do professor Rômulo Bertuzzi e seu grupo lá da USP de São Paulo, onde eles mostram, né, a associação entre essas variáveis, intensidade aeróbica máxima, linear 1 e linear 2, com a velocidade média de corredores altamente treinados, corredores altamente treinados e corredores pouco treinados exercem numa prova de 10 km. Então, se nós olharmos aqui, a velocidade média dos corredores utilizados nesse estudo, o que eles chamavam de altamente treinados, numa prova de 10 km, era entre 17 e 17,5, ou seja, não eram corredores de elite, já começa por aí, tá? Mas nós verificamos que a velocidade média desses caras era superior àqueles corredores mais recreacionais, onde a velocidade média dos 10 km era de 14,5 km por hora. Mas algo mais importante que isso é esse gráfico desse lado aqui. Ó. Essa linha preta, essa linha mais escura, são os corredores altamente treinados, que são justamente esses caras aqui que corriam em média 17 km por hora. Aqui é a velocidade aeróbica máxima desses caras. E aqui é a velocidade do segundo linear desses caras. Tá? Então, um corredor, mais uma vez, corredores altamente treinados, velocidade aeróbica máxima, ou seja, a intensidade associada ao VO2 máximo deles, e a intensidade associada ao segundo linear desses caras. Olha como é a velocidade média desses caras numa prova de 10 km. Ela está acima do segundo linear. Ou seja, durante todo o tempo, esses caras eles ficam acima do segundo linear. Em nenhum momento eles estão abaixo do segundo linear. Então isso já começa a nos dar um indicativo de que quanto mais treinado, mais para cima, né, mais próximo da intensidade associada ao VO2 máximo, começa a subir a minha velocidade média da prova que eu executo. Principalmente quando eu falo em prova de 10 km. E se nós olharmos os corredores menos treinados, olha, aqui essas linhas mais claras são relacionadas aos corredores menos treinados. Então aqui é a intensidade associada ao VO2 máximo e aqui é a intensidade associada ao segundo linear. Para a mesma prova, para os 10 km. Esses corredores menos treinados, eles praticamente correm na velocidade de segundo linear. Olha o quanto isso é diferente. Se nós pensarmos, voltando um slide, 2 slides na verdade, se nós pensarmos que dentro de cada zona dessa de treinamento eu tenho respostas fisiológicas diferentes,
Um corredor altamente treinado de 10K, ele está correndo dentro dessa zona. E um corredor pouco treinado nos 10K, ele está correndo no limite dessa zona 2 aqui, ou dentro da zona 2. Ou seja, as respostas fisiológicas elas são diferentes. Se as respostas fisiológicas são diferentes, eu preciso começar a me preocupar com a adaptação dessas respostas que eu tenho dentro dessa zona. Eu preciso adaptar aquele sujeito a essa zona e eu preciso adaptar aquele sujeito a essa zona, para que eles possam correr ainda melhor.